Rogério Santos de Araújo, anexo 1, PAC-SMS. Em 12 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República em Marília, presentes presentes procuradores da República Diego Fajardo Maranhão de Souza e Manuel de Souza Mendes Júnior, compareceu o senhor Rogério Santos de Araújo, CPF 159-96-52791, devidamente acompanhado por sua advogada Elaine Ângelo, OAB São Paulo 130-664, e Tony Sacuti Pistiotano, OAB São Paulo 314898, a fim de prestar depoimento em razão de celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios, e declaro não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento das penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas, e atendendo aos ditames da Lei 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto dos artigos 4 a 7, pergunta ao senhor Rogério Santos de Araújo. Os advogados lá presentes são suas defensoras legalmente nomeadas para assistir o presente ato? Sim. O senhor renuncia ao direito de silêncio afirmando que o juízo legal dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações de processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto ao seu defensor, autoriza expressamente está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração criminal dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo 1, PAC-SMS, pretende incluir as questões formuladas? Sim. Ok. Apenas uma retificação para constar a data. Eu falei 12 de dezembro, hoje é 13 de dezembro, 9h46 da manhã. Então, retificando a data, 13 de dezembro de 2016. Bom, Rogério, sobre esse tema, PAC-SMS aqui, que diz respeito a um contrato internacional da Petrobras, valor inicial de 825 milhões, posteriormente 481 milhões. Você cita diversas pessoas aqui, uma propina da ordem de pagamento indevido da ordem de 65 milhões de dólares e partidos políticos. Então, eu queria que o senhor tratasse aí da evolução das discussões desse contrato, o que foi discutido de ilícito, as pessoas envolvidas, os detalhes desse anexo que o senhor informou aqui. Esse contrato é um contrato que foi assinado em 26/10/2010, que era justamente para colocar os ativos da Petrobras, que ela tem em 11 países, dentro das condições internacionais de SMS, segurança, meio ambiente e saúde. Como a gente tinha uma atuação muito forte na área internacional, eu acredito que isso nos levou a ser contatado pelo gerente da área internacional, que é o Aloysio Telles, no segundo semestre de 2009. Ele me chamou, me relatou que é o Aloysio Telles? Aloysio Telles é o gerente era gerente da área internacional da Petrobras. Ele estava abaixo do... Ele estava abaixo do... Não, nessa época o diretor internacional já era o Zelado. Tá. E tinha um diretor, tinha um superintendente executivo, que era amigo, mas ele não interferiu muito nesse... Amigo é apelido? Não, amigo é o nome dele, eu esqueci o nome todo dele, amigo. E aí ele me relatou, me deu uma posição, o que eles pretendiam fazer, ele deu ideia de escopo, e que se a gente tinha interesse e tal, de participar, eu disse que em princípio sim. Fui no Zelada, perguntei a ele se esse projeto era um projeto que tinha chance de ir para frente, que se realmente o Aloysio que ia conduzir esse projeto até a contratação, ele me falou que era. A ideia do projeto nasceu espontaneamente dentro da Petrobras? Nasceu espontaneamente da Petrobras. E aí vocês foram contratados? Eu acredito que a gente foi contratado, acho que uma das razões principais, como era um projeto pulverizado que tinha que atuar em vários países, como a gente atuava já em 21 países, e a maioria deles a gente tinha
projetos em execução, isso também alavancou a gente vinha a ser contactado para ver se a gente tinha interesse nesse projeto. E nós manifestamos. Nessa fase eu já manifestei, em princípio, que sim. Fui o Zelada, peguei mais informações, o Zelada demonstrou que estava acompanhando esse projeto, que era um projeto que tinha prioridade na Petrobras, e que o Aloysio era que ia conduzir isso, essa fase. Bom, eu voltei no Márcio, falei, o Márcio, ó, em princípio, estamos interessados. Aí eu voltei lá e falei assim, olha, nós estamos interessados, temos interesse. Aí eu disse para ele, como é que a gente pode... Você me passa informações, como é que vocês estão pensando em fazer essa licitação. Aí começou aquela troca de informações, aí me passava algumas informações, ou eu ou alguém da nossa equipe ia lá, me dava informações, por exemplo, a gente propôs, ó, vamos fazer a licitação num prazo muito curto, o mais curto possível, porque seria uma licitação internacional, então tinha que ser convidado empresas brasileiras e empresas internacionais. Mas quando você faz uma planilha muito extensa, que era por preço unitário, e põe um prazo muito curto, é a primeira coisa para se desestimular as empresas internacionais a virem participar. Essa sugestão partiu de você? Partimos de nós conversamos com ele. Porque um prazo daria uma vantagem competitiva à Odebrecht. Isso. E né? Nós quem? Nós Odebrecht. Eu, junto unido lá com o pessoal nosso que estava tratando dessa... que ia tratar desse projeto. Precisamente. Nós, Odebrecht, eu fui Quem estava à frente disso pelo Odebrecht? Você, o Márcio? Estava à frente. Nessa fase era eu e o Márcio. Os dois? Nessa fase. Porque era uma fase ainda muito embrionária. Depois... Mas vocês já tinham sinalizado para o Marcelo que isso estava em tratativa? Já tínhamos, o Marcelo sabia. Tá? Que a gente ia... Depois, quando a coisa começou a andar mais já para a fase de proposta... Eu quero parar nesse ponto, porque isso eu acho um fato relevante. Essa proposta de que o edital seja lançado com um prazo muito curto é um fato relevante. Isso. Vamos lá, você que apresentou essa proposta. Essa proposta. Foi você que apresentou? Fui eu que apresentei. Você tinha autonomia para decidir por esse pedido ou você discutiu isso com o Márcio? Não, isso eu discuti com o Márcio, discuti com o que ia ser o diretor de contrato e o diretor superintendente. O diretor de contrato, Marco Duran. E o diretor superintendente? É o Flávio Faria. Quando você disse, olha, eu estou com essa ideia de propor a Petrobras, eu acho, como é que eu estou com essa ideia de propor a Petrobras um edital com prazo curto que facilita para a gente, porque retira as empresas estrangeiras da competição. O que é que essas pessoas todas disseram? Não, disseram, não, essa é a linha, essa é uma linha interessante. Os três concordaram? Claro. Sim. E aí você apresentou essa proposta a quem na Petrobras? Apresentei ao Aloysio, que estava com delegação do Zelada, para tocar o Aloysio Teles, que era o gerente que estava com delegação para estruturar essa licitação. E o que ele te respondeu? Ele falou, não, isso é uma linha interessante. E isso de fato foi feito? Foi feito. E o Aloysio tinha autonomia para tomar essa decisão sobre esse curto prazo edital? Precisava de... Ele teve, tanto que ele botou e a coisa passou, foi em frente. Quando a gente fala em prazo curto, é quanto que seria esse prazo? Agora você me pegou aqui não me lembro mas mais curto do que seria razoável para o porte da licitação. Mais curto seria, vamos dizer, por porta de licitação e para o nível de detalhamento das planilhas que tinha que preencher. Que era um contrato por preço unitário, tinha várias planilhas. Então tinha que preencher muitas planilhas para diversos países. Então era realmente, a gente conseguia preencher aqui no tempo curto, porque a gente já estava fazendo antes. Aí qual a ideia? A gente já estava preparando isso tudo antes. Tá. E quem que é Sócrates Marques da Silva? Sócrates Marques da Silva é assistente do diretor Zelada. Ele participava dessas conversas? Não, ele acompanhava o desenvolvimento do projeto, mas ele nunca participou de conversa comigo. Mas eu sabia, por informações dentro do próprio Zelada e do João Augusto, que era, vamos dizer, que depois eu vou na frente, vou falar mais sobre o João Augusto. O homem de confiança do Zelada. O homem de confiança do Zelada é que, eu posso falar agora sobre o João Augusto, ele era um homem de confiança do Zelada, segundo ele
Ele era o indicado pelo PMDB para ser o diretor internacional da Petrobras, mas ele teve uma dificuldade de ser nomeado, porque ele tinha um problema, que eu não sei detalhes, mas ele teve um problema quando ele passou pela BR, como diretor da BR é distribuidora da Petrobras. Ele teve um problema com comercialização de álcool. Então, isso foi tipo um entrave para ele ser nomeado. Ele não sendo nomeado, ele disse que ele que indicou o Jorge Zelada. Ele falava assim, fui eu que indiquei, etc. E também eu sabia, e era comum lá dentro da Petrobras, e depois eu vim para uns fatos mais na frente que eu vou relatar, que o Zelada também teve o apoio do Fernando Diniz, do deputado Fernando Diniz, pai do Felipe Diniz, que esteve comigo, da bancada mineira, era o PMDB mineiro. Então o Zelada teve, segundo eu soube, um apoio grande do João Augusto via PMDB nacional e via o PMDB mineiro Fernando Diniz, que era o pai do Felipe Diniz, que depois o Fernando faleceu e quem me visitou foi o Felipe Diniz, que eu vou dizer mais na frente. Tá certo. Tá? Mas o Sócrates tinha ciência dessa intenção de cortar o... Só para registro, qual é o nome completo do João Augusto? João Henrique Augusto. Depois o senhor pediu. João Henrique. O nome pelo qual o senhor conhecia, o nome do senhor? João Augusto. Só conhecia como João Augusto. João Augusto. Tá bem. O Sócrates sabia? Olha, eu não tive nenhuma reunião com ele, mas ele acompanhava como assistente. E o Zelada tinha muito outras mais tarefas. Eu acho que ele acompanhava mais a miúde o desenvolvimento desse processo e reportava ao Zelada. Tá. E então o contato aí principal era com o Aloysio Telles. Com o Aloysio Telles, não, o Zelada não, é com o João Augusto. O João Augusto. Depois que ele vai entrar aqui no circuito, mais na frente. Quem vai entrar no circuito mais na frente? O João Augusto. O João Augusto. Agora, o Aloysio foi nessa fase de estruturação, de discussão, vamos dizer, de dar o start no projeto. E vocês tinham acesso, assim, a documentos da Petrobras? Ele nos dava documentos. Como pendrive, assim? Às vezes folha, pendrive, mas aí já entrou o diretor de contrato nosso, o Marco Duran, que ele começou a fazer essa ligação. Quando entrou então a parte mais técnica... Mais técnica, entrou o diretor de contrato. Aí ficou você, o Márcio Faria e o Márcio... Não, o Flávio Faria. O Flávio Faria era o chefe do Marco Duran, mas quem fazia o dia a dia mais era o Marco Duran. Que era a parte de formatação da licitação. Parte de formatação e orçamentação. Tá, e aí ficou você, o Márcio Faria, o Flávio Faria e o Marco Duran. Marco Duran. Tá, o Flávio Faria e o Marco Duran que ficavam responsáveis por esse intercâmbio de papelado, de parte técnica. Isso. Tá. E aí formatou, saiu a licitação? Não, aí o que aconteceu? Eu acho que tem um aspecto relevante para me relatar para os senhores. Aí a gente conseguiu mais ou menos afastar as empresas internacionais com esse assunto de prazo. Quem lia aquilo com a quantidade de informação que tinha que prestar e aquele prazo já via que tinha, como a gente diz na gíria, tinha um jabuti na árvore, alguém botou ele lá, né? Estava direcionado. Isso afastou os concorrentes internacionais. Isso. Aí eu vou concorrentes nacionais. Isso eu vou chegar lá. Aí nós escolhemos, sugerimos e ficou de comum acordo conversado de convidar concorrentes internacionais a Odebrecht, a CNO, Queiroz Galvão, Camargo e OES. Essas iriam em tese disputar. Mas aí nós conversamos com ela, não fui eu, foi o Márcio, ou eles não apresentariam proposta ou davam proposta de
de cobertura. E o que eles levavam em troca de cair fora? Não, nesse caso eles não tinham interesse, e era uma moeda de troca. Depois lá na frente, Aí ia ficar com crédito, concreto de... e aí na próxima licitação eles Na- falavam, ô Odebrecht, agora você dá licença que é a nossa vez. Só para ficar esclarecido no vídeo, o que é proposta de cobertura? Proposta de cobertura é o seguinte, a gente tem mais ou menos faz uma orçamentação de uma proposta, chega, por exemplo, a um preço de 100. Aí a gente diz, ó, o nosso preço está em torno de 100, aí o outro fecha em 120, Para perder de proposta. 110. E isso significava que a Odebrecht ficaria até responsável por redigir a proposta do outro? Não, aí como isso já foi um trabalho já de orçamentação de proposta, eu não me lembro direito se cada empresa fez a sua proposta. Mas uma licitação desse nível, Mas as concorrentes, em tese, incorreriam em custos altos até para elaborar a proposta. Mas Quem que faz a proposta da Camargo? A área de concorrência deles. Mas E eu mesmo não sei- sabendo que ele vai perder, ele vai gastar dinheiro com isso? Às vezes, a empresa, às vezes, em alguns casos, gasta. Mas eu não sei se nesse caso o pessoal, o Marco Duran e a equipe, se deram os dados já para eles e eles Tipo assim, dá formataram. uma maquiada aí com base no Isso. que eu preparei para você. Isso. Esse detalhe eu não tenho. Eu não tenho. Seria Mas, essa parte enfim, do- foi feita uma proposta por eles. A Camargo até tinha feito, depois resolveu não apresentar preço. Você sabe se esse Flávio Faria e esse Marco Duran são colaboradores? Não sei. Tá. Mas eles tiveram papel ativo, então, nessa proposta, essa participação Não, de eu montagem. diria mais o Marco Duran. Mais o Marco Duran. Mas É. com conhecimento do Flávio Faria. Eu Flávio conhecia, mas ele tocava uma série de projetos internacionais, enfim. Tá. Mas eles estavam plenamente cientes de que havia uma combinação de empresas para fraudar essa licitação que estava direcionada para a Odebrecht. Tá. Bom, e quando... Tá, e aí, Bom. o benefício financeiro, elas não tiveram benefício financeiro Não, direto, seria não, indireto não. no futuro. Não. Tá, só para cair fora. É. Por parte dessas empresas, você sabe quem negociou esse combinado? Eu não. Foi nível de quem? Márcio Faria? Márcio Faria. Ele que combinou Ele que com... combinou, que conversou. Eu posso dizer o nome aqui, não sei exatamente com quem ele falou. Depois até a Camargo tinha aceito em fazer uma proposta de cobertura, depois ligou para ele, já em cima da licitação, de apresentar a proposta e resolveu não apresentar, porque eles estavam envolvidos com o problema do castelo de areia. Enfim, isso não foi. Isso aí eu Quais me lembro. efetivamente apresentaram a proposta de cobertura? A OAS e a Queiroz Galvão. E elas não quiseram, ao invés de apresentar a proposta de cobertura, integrar na forma de consórcio? Para Não, poder porque isso participar? também era um projeto pulverizado em vários países, para a gente interessar, porque na maioria desses países a gente já tinha projetos em estrutura. andamento, já tinha uma infraestrutura alocada. Entendi. Então, para a gente era mais fácil, era uma viabilidade melhor do que você mobilizar uma empresa para fazer um trabalho que às vezes não tem porte para justificar isso. Tá. E quando que surge Bom, aí as conversas de propina? Não, aí nessa reunião nessas conversas com a Luiz, ele me disse que ia ter para a área técnica dele capitaneada por ele, ele pediu 3%. Esses percentuais aqui fugiram totalmente a nossas práticas normais. Pediu 3%. Só para esclarecer, que são anexos distintos, qual era o percentual normal? Não, o percentual normal é aquilo que eu comentei antes. A gente via dentro da proposta que cabia e botava 0,6, 0,7. Então, esse aí tinha um envolvimento político forte. Depois vai aparecer lá na frente uma propina também para o PMDB, para o PT. Então, Então, e aí ele tabelou, ele queria 3%. 3% e disse para mim que aí eu levei esse assunto para o Márcio, resolvemos. Só para, em que momento exato? Isso surge antes de soltar a licitação? Não, antes de apresentar. A licitação já estava sendo estruturada, antes de soltar a licitação.
Tá, não tinha apresentado as propostas ainda. Não tinha apresentado, eu não diria antes de soltar a licitação, a gente não tinha apresentado as propostas. Talvez entre a publicação e a apresentação de propostas. Isso. Tá, Aí ele também fugia do padrão, não fugia? Fugiu. Fugia, mas esse contrato foi, como a gente participou da estruturação da proposta, coisa que nos outros a gente não Mas participou. esse é o primeiro momento que surge o pedido de pagamento indevido, é nessa conversa com o Luiz Tex. Isso. Tá, aí ele tabela em 3%. Isso. Tá, aí é o que o senhor faz. Não, aí eu converso com o Márcio e nós três, eu e o Márcio fomos lá visitá-lo. O Márcio não se falou nessa reunião em propina, o Márcio falou que... Na Petrobras. Na Petrobras. Nós tínhamos interesse... Quem estava na reunião? Você, Márcio e o Luiz. E o Luiz, tá. O Márcio falou assim, não, nós estamos cientes de tudo, nós vamos em frente com o projeto, está tudo certo. E em face desse alto valor aqui, esse 3% que foge do padrão que o Odebrecht pagava nos outros contratos, teve que ter aval superior? Ele foi levado para o conselho, pelo Marcelo Odebrecht? O Márcio decidiu. O Márcio decidiu? É. E cabia no contrato esses 3%? Aí que a gente estava apresentando, ia estruturar a proposta, e como era pulverizado em vários países, a gente... Ou seja, como havia propostas de cobertura, vocês tinham margem para inflar a proposta para alocar essa propina. Exatamente. Tá. Bom, aí, passado isso... E esses 3%, ele tabelou em 3% e falou para quem seria? Não, ou ele deixou aberto falou para seria? ele e falou que quem ia operacionalizar isso para ele era o Mário Miranda. Tá, então ele falou que 3% era para casa, digamos assim, para dentro da Petrobras. Para dentro da Petrobras. Sem Mas definir... isso aí, o João Augusto, ninguém participou, foi uma conversa nossa com ele. Tá. Nem Zelada, ninguém. Mas ficou subentendido que essa era a cota de quem? De Aloysio e Zelada? Não, só a Aloysio e a equipe lá, não sei como é que ele dividiu isso lá dentro. Que era a diretoria internacional. Ele não era diretor, né? Ele estava abaixo gerência internacional. E não parecia muito alto nesse momento? Não, porque ele que estava estruturando tudo. Mas e o risco de virem pedidos adicionais de propina de outros setores? Não tinha, porque ali o contrato era da área internacional. Tá, então não tinha risco de vir engenharia, abastecimento? Não tinha, porque a engenharia não participou disso, era uma contratação da área internacional. Tá, então esses 3% seria o teto que o Odebrecht pagaria de propina. Para a área técnica lá, porque depois aparecem os pedidos políticos. Isso, além dos 3%. Isso. Tá, então vamos seguir. Então. Aí, vamos seguindo aqui. Já durante essa fase de citação, tem até uma prova de corroboração, em 6/7, eu recebi a visita lá do João Augusto. Seria João Augusto Henriques? João Augusto Henriques. A prova de corroboração que o senhor fala é o anexo. Qual que é? É o... Eu sei que tem uma reunião É um A, 6/7, está aqui. 6/7. Aí ele foi lá, me visitou com o Ângelo Láurea, que o apelido dele é a voz, meia branca. Quem é Ângelo Láurea? É um assessor dele, um homem de confiança do João Augusto. É o subsecretário, pessoal? Assim. Não, era um assessor dele, eu diria que era um assessor, vivia com ele. E essa empresa Trade, o que é? Trade é uma empresa que o João Augusto tinha, de consultoria, que prestava serviço. Ela não prestou serviço aqui para a gente, mas eu sei que ele fez alguns contratos com essa empresa, com outras empresas de engenharia, mas aí eu sei por saber do mercado. Mas ele como pessoa jurídica, ele tinha a Trend. Tá. Então, o João Augusto, ele teria sido, então, segundo ele, nomeado pelo... Diretor, não, foi indicado pelo PMDB, tá. e não pôde assumir o cargo, porque ele teve um problema da BR Distribuidora. Aí ele sai da Petrobras? Não, aí ele já, eu não sei se ele já estava fora da Petrobras. Ele abre essa empresa de consultoria? Ele abre essa empresa de consultoria. Tá. E aí ele, segundo ele que indicou para o PMDB, ele não indicou, ele deu a pista, né, a dica,
que o Zelada seria um bom nome. Realmente, o Zelada é uma pessoa competente, tem um Zelada de nível carreira na técnico, Petrobras? de carreira, um nível técnico excelente. O Zelada é uma pessoa, do seu ponto de vista técnico e de capacitação, muito competente. Ok. Tá. Aí, prossiga. Bom, aí o João foi lá no escritório com o Ângelo e... Isso vocês já tinham ganhado? Não, isso estava durante a fase de licitação. No Tá. mês de Faz 6 e licitação, 7. ok. E aí eu não me lembro se foi nessa reunião, acho que foi nessa reunião, ele já sinalizou que ia ter uma propina para o PMDB ele finalizou com um pacote de 5%, sendo 4% para o PMDB e 1% para o PT. Isso além dos 3%. Além dos 3%. Ou seja, 3% foi do Aloysio Teles, da diretoria lá do setor internacional. Aí vem o João Augusto e sinaliza mais 5%. Isso. Total de 8%. Isso. Tá. Fugiu totalmente aos padrões nossos. Isso 10 antes, vezes mais. Hein? 10 vezes mais. Fugiu totalmente. isso antes da Odebrecht apresentar a proposta. Antes de apresentar a proposta. E aí você fala que o João Augusto, ele fala de detalhes do andamento do projeto, aí mostrando o seguinte, perfeito domínio do assunto. Isso aí. Foi bom ter... Isso chamou a atenção? Pelo seguinte, ele foi lá conversar comigo, que ele tinha domínio, que ele estava... Até então eu não tinha tratado com ele. Eu estava tratando, fui no Zelada para confirmar o assunto do Aloysio, tratei com o Aloysio. O Zelada confirmou os 3%. Não, o Zelada não sabia. O Zelada confirmou que o Aloysio tinha delegação para tocar o assunto. Então vou fazer a pergunta de novo. O Zelada não sabia dos 3%? Não sabia. Ou o Zelada não... Uma coisa é o senhor falar com certeza que o Zelada não sabia. Outra coisa é o senhor falar que não sabe se o Zelada sabia. Então, vamos ser... Eu nunca tive indicações que o Zelada sabia. O senhor não tratou de propina com o Zelada? Não. Mas o senhor, por outro lado, o senhor afirma categoricamente que ele não sabia? Ele nunca tocou comigo nada sobre isso. Tá. E o senhor... Eu depreendi que ele não sabia de nada disso aí. Do Aloysio. Tá. Vamos só antecipar o futuro, então. Na hora que o senhor comandou lá a ordem de pagamento para mandar pagar, o senhor mandou pagar para o Aloysio? Para o Aloysio. Para o Zelada, não? Para o Zelada, não. O Zelada, ele sabia, apesar de eu nunca ter falado com ele, mas o João Augusto me falou que ele sabia da propina dos partidos. Não dos 3%. Não dos 3%. Tá. Vamos voltar então para essa conversa do João Augusto, da trem. Bom, aí foi lá, me falou desses 5% com o Ângelo Laure. E ele conhecia o projeto. Aí eu falei assim, aí ele demonstrou estar muito por dentro de detalhes do projeto. O que ele quis fazer com isso? Olha, eu realmente não estou aqui vendendo expectativa, eu estou dentro do processo, ou Zelada com o Ilhapá, ou o Sócrates, ou o Aloysio, ele estava por dentro. Aí eu falei, é a pessoa realmente que está... Foi ele que apresentou o pedido de 5%? Foi. E o Lauria? O Lauria era assessor dele. Mas o Lauria estava a par de tudo. Estava a par de tudo. Ele estava em dupla. Estava em dupla. Tá, então o que um falava, o outro estava concordando e estava ali para Estava sabendo. Tá. Mas quem comandava e quem era o líder era o João Augusto. Tá. O Ângelo depois entrou, o Ângelo entrou depois para operacionalizar isso. O Ângelo é o operador do João Augusto? É um assessor que faz tudo. Da Trade também? Eu não sei se ele é funcionário da Trade, se ele participa da Trade, no objeto social da Trade, eu não sei. E quem é? O João Augusto ele falou assim que estaria ali como emissário de alguém da Petrobras? Emissário do PMDB que tinha uma relação muito próxima com o Zelada. Tanto é que ele dizia que ele que era para ser o diretor e indicou o Zelada. Então ele se colocou nessa conversa como um porta-voz do PMDB. O PMDB muito próximo ao Zelada. Tá. Então ele era um elo entre PMDB e Zelada. Isso. Tá. E ele passou essa mensagem no sentido de... por isso eu sei tanto desse projeto? Nessa altura ele era um agente externo à Petrobras. Exatamente. Ele era particular. Exatamente. Ele sabia detalhes do projeto que ele não teria como saber. Não sabia se não fosse uma pessoa que tivesse... Instruindo ele. E seria quem essa pessoa? O Zelada? Não sei se aí eu acho que foi o Zelada,
o Sócrates falava também com ele, o Como que o senhor Aloysio. sabe que o Sócrates falava com ele? O senhor já viu Não, isso? como o Sócrates estava acompanhando isso como assistente do Zelado, e ele também tinha um acesso ao Sócrates, eu imaginava que ali O João Augusto tinha acesso ao Sócrates? tinha. O senhor já viu eles juntos? Não, não vi. Mas Mas como ele que o senhor falava que falei com o Sócrates, Ah, ele mencionava o Sócrates. mencionava. Tá. E aí ele traz esse pedido de comissão política e ele é explícito falando da divisão? O próprio João Não, Augusto ele fala? disse o seguinte, que 4% era para o PMDB Tá. e que teria uma participação do Eduardo Cunha e do PMDB Mineiro, que antes era liderado pelo Fernando Diniz, mas ele faleceu e ficou no lugar dele o filho dele, Isso Felipe Diniz. Tudo isso nessa conversa de 6 de julho de 2010, a partir daí das 15, 16 horas, no prédio da Odebrecht. Isso. Tá. Isso. E ele fala explicitamente, então, 4% PMDB E 1% PT. E aí ele cita nomes para quem seria Não, ele grupos disse que políticos dentro do PMDB? do PMDB ele falou muito no Eduardo Cunha e citou também o Fernando Diniz. Então, o que é falar muito? Ele falou Falar mais que, uma vez que o Eduardo Cunha que estava à frente disso. então, ele fala que ele estaria lá como emissário do Eduardo Cunha? Também. O Eduardo Cunha mandou eu vir aqui falar isso? Isso. Dessa forma que ele Não, falou? ele não falou que o Eduardo Cunha mandou eu falar isso. Ele falou assim, olha, o Eduardo Cunha está a par e nós vamos marcar uma reunião com o Eduardo Cunha. Realmente. Aí quando ele fala que então, Eduardo Cunha está a par. Está a par. Tá. E o Eduardo Cunha é do grupo do PMDB Mineiro ou do Paulista? Não, é do grupo, acho que eu diria nacional. Né? Nacional. É. E pelo PMDB Mineiro, quem estaria a par? Quem estaria a par era o filho do Fernando Diniz, Felipe Diniz. Tá. Que depois me visitou lá. Certo. Mas nesse momento dessa conversa ainda de 6 de julho de 2010, quais pessoas do PMDB que ele cita? Quero que o senhor releia. Eduardo Cunha Cunha. E Felipe Diniz. Tá. Então, os grupos dessas pessoas seriam os propulsores dessa Político proposta. do PMDB. Isso. Propulsores dessa proposta de propina. Isso. Tá. E pelo PT, ele cita? Pelo PT não citou quem seria. Tá, mas de alguma forma estaria nessa jogada 1% do Estaria PT. 1%. Tá, ok. Tá? Isso teria que sair do contrato Do contrato do SMS. PAC SMS. Tá. Que já tinha 3% de propina Isso. para internacional. Ok. E aí, em contrapartida, você coloca que ele teria todo o apoio do Zelada para defender e aprovar a contratação. Isso aí, na diretoria. Defina isso. Isso aí, ele disse, olha, eles têm isso, mas eu vou monitorar o Zelada e ele vai dar todo o apoio, vai ter o empenho para aprovar isso na diretoria da Petrobras, porque tem muitos projetos que vão para a pauta e a diretoria não aprova, tira de pauta e volta e fica. Esse projeto, inclusive, depois eu vou fazer um comentário sobre ele, que demorou a ser aprovado na diretoria, mas está lá na frente. Tá. Para a gente não perder aqui, que eu tenho uma certa sequência para entender melhor o processo. Né? Ok. E aí, o que você faz com essa informação? Acaba a reunião? Não, aí acabou a reunião, falei com o Márcio. Aí você tem mais 5% de propina lá de Falei com o Márcio e tal, expliquei tudo, ele falou, ó, se é isso, vamos seguir em frente, vamos ver como é que isso aí vai se comportar. Mas o Márcio, eu quero que o senhor relembre isso aí. Eu sei que estou falando lá do ano de 2010, mas o Márcio ele fala isso de bate-pronto ou ele fala assim, espera aí, Rogério, eu vou levar para a companhia para decidir lá dentro? Não, ele achou alto, mas falou, olha, eu não sei se ele consultou alguém ou não, mas ele... Mas o senhor pode não saber se ele consultou alguém, mas eu peço para o senhor tentar lembrar o seguinte, não, mas ele te responde de bate-pronto, vamos em frente, ou ele fala, espera aí, me dá um tempo que eu vou... Não, ele falou, vamos em frente. Porque se ele fala, vamos em frente, quando ele não consulta ninguém. Quando ele falou, quando eu falei para ele quem estava envolvido, a área política, PT, PMDB, enfim, a postura toda, ele falou assim, então vamos em frente, e a gente tem que checar, e até eu ainda falei com ele, nós vamos ter que promover alguma conversa
com o PMDB em nível mais alto, para a gente ter certeza que isso aí não é uma história fantasiosa. Se você aí para não correr o risco do João Augusto embolsar tudo sozinho. E depois a gente ficar sem apoio nenhum, não chegar nos grandes líderes. Nos grandes líderes. Tá. Certo? E deixa eu só fazer uma pergunta. E o seguir em frente com o nível de comissão aí, de propina, de pagamento indevido, tão alto, da ordem de 8% que nós já estamos aqui, isso só foi possível porque o acordo entre as empresas permitia novamente a garantia de que o Odebrecht ia vencer com preço muito acima do necessário? É isso? Certo. Essa garantia de que ia ter proposta única para vencer dava margem para embutir. E também, como era pulverizado em vários países, ele mascarava um pouco essa... Ficava difícil de avaliar se estava caro ou barato. Entendeu? O fato de ser pulverizado em vários países, além de mascarar se estava caro ou barato, ou seja, a complexidade da proposta auxiliava nesse mascaramento. O fato de ser em outros países também justificava o maior interesse em propinas ou um maior nível de propina, porque como o dinheiro estaria circulando no exterior, seria mais fácil pagar no exterior? Não, nada disso. Nada. Ninguém mencionou esse ponto? Ninguém mencionou esse ponto. Essa propina deveria ser paga aos partidos no exterior ou no Brasil? Aqui na frente eu vou detalhar. Já que Não, vamos lá então. Então vamos na sequência, o próximo vamos na sequência. Uma reunião de 8/7 de 2010. Não, aí eu tive uma reunião, 8/7 foi essa. 8/7. 2 dias depois. 2 dias depois eu tive lá, o João Augusto falou, depois dessa reunião, vamos marcar uma reunião com o Eduardo Cunha, com quem eu não tratava. Fui lá com o João Augusto, no escritório dele, lá no edifício de Paoli, parece que é 32º andar. Então, 2 dias depois ele te convida para uma reunião. Não, nessa reunião ele falou assim, vou marcar uma reunião com o Eduardo Cunha. Tá. O senhor já tinha contrato com o Eduardo Cunha? Não. Eu tinha muitos anos atrás, eu não estava nem no Odebrecht, mas ele estava... Tá. Não tinha nada a ver com não isso. Não nos anos imediatamente anteriores. Não. Tá bom. Aí eu fui lá e disse, o que eu pensei? Ele vai tratar desse assunto do contrato, né? Aí eu cheguei lá com o João Augusto, para minha surpresa estava lá um representante da Delta Engenharia. Onde foi? No 32º andar do edifício de Paoli. E de quem é esse local? É um prédio e tem no 32º e tem um escritório dele, no Rio de Janeiro. Do João Augusto? Foi no escritório do Eduardo Cunha. É o escritório político do Eduardo Cunha. É o escritório dele. Tá. Aí estavam presentes o Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, fui eu e o João Augusto, eu. E o Márcio Faria. Não, e estava um representante da Delta Engenharia que chama Ananias Andrade. Tá, ele é o quê? Ele é imediatamente abaixo do Fernando Cavendish? Não, era um representante. O senhor já conhecia ele? Já conhecia ele da época que eu trabalhei em outra empresa. Por acaso ele trabalhou lá também, mas depois perdi o contato com ele. Aí ele passou por várias empresas e estava trabalhando nessa época na Delta. Entendi. E eu também tomei um susto que encontrei ele lá, que eu não esperava. Não. Tá. Aí, o convite do João Augusto teria sido só para encontrar Eduardo Cunha, sem mencionar a Delta. Não, E o Márcio Faria por que não foi? Porque foi 2 dias depois, eu estava no Rio. Tá. Falei, Márcio, estão me chamando lá, eu vou lá. O senhor já tinha delegação, a pré-autorização dos 5%? Já tinha, mas a gente ia provocar, como a gente provocou na frente, uma reunião com a cúpula do PMDB. Tá. Que se não marcasse essa reunião, ou não houvesse esse processo, a gente ia refletir um pouco mais. Agora o senhor trata detalhe essa reunião. A reunião com o Eduardo Cunha não era suficiente, estava escolhido com a cúpula do PMDB. Porque é um valor muito grande, né? 5% em cima de 800 milhões, dá 40 milhões de dólares. Quem você considerava aqui como cúpula do PMDB, se não o Eduardo Cunha? Em cima, ou os parceiros dele, né? Seriam quem? Como teve o Henrique Alves, o presidente do PMDB, o ex-presidente. O objetivo era conversar com o presidente do PMDB. Ou com alguns senadores, enfim. Só Eduardo Cunha não bastava? Não bastava porque o valor é muito alto. Tá.
Então, detalhe para a gente essa reunião, então, ocorrida no dia 8, no edifício de Paulo, de 11 andar. Quanto tempo durou? Descreve a sala, descreve os assuntos tratados. Eu quero que o senhor, com maior riqueza de detalhes, descreva essa reunião no escritório do Nossa, é um escritório que o Eduardo Cunha tem lá no edifício de Paulo. Ele tem até uma porta assim, de madeira talhada, assim, vernizada. Um escritório bonito. Aí nós fomos para a sala de reunião. Eu tenho a impressão que a sala 2, ele tinha acho que 2 salas lá. Eu sei que. Descreva essa sala. Uma sala simples, com uma mesa. Eu sentei lá e já encontrei o Ananias, ele estava lá. O senhor fez algum cadastro no prédio? Não, lá no DEPAU não precisa. Secretária? Não. Cheguei, me apresentei com o João Augusto, fomos direto lá para a sala. Já estava aguardando? Já estava aguardando. Tá, junto com o Ananias. Com o Ananias. Aí o senhor foi apresentado. Tá, e aí, o que aconteceu? Não, aí que o Eduardo Cunha falou, eu estou a par do projeto e tal, está andando bem. Aí ele é uma pessoa assim, que acha que ele que resolve tudo, né? Então, eu deixei ele falar lá, que estava resolvendo, escutei, e aí ele me disse assim, mas eu queria que vocês colocassem a Delta com a Odebrecht para fazer esse projeto. Aí eu disse para ele... Nesse momento ainda não tinha proposta apresentada? Não. Tá. Aí eu falei, o Eduardo Cunha, eu não concordo de botar, porque isso eu nem consultei o Márcio para isso, porque, olha, a Delta não tem porte para trabalhar em países, não trabalha fora do Brasil, não tem experiência internacional, e outra não tem experiência em área industrial. Não tem como explicar isso. Por que a Odebrecht fez um consórcio com uma empresa com essas características? Mas tem sim, porque eu tenho compromisso com a Delta, me impressionou. Ficou meio irritado, sabe? Até ele contou lá uma piada, que está aí no anexo, não sei se Não, ele falou, então, tá certo, eu vou te contar um caso de um amigo meu que era casou com uma mulher muito bonita, gostosa, e ele vivia viajando, chegava tarde em casa, cansada, e um belo dia ele chegou lá, e a mulher chamou ele e falou assim, olha, aqui em casa faz sexo todo dia. Ele falou bem sexo, outra palavra. Sexo todo dia, contigo ou sentido. Com quem diz, você está dizendo que não vai votar, então esse troço vou passar por cima, enfim. Uma piada em termos de ameaça, que eu entendi assim. Isso o Eduardo Cunha contou essa coisa. Tá. Aí eu não concordei, ele ficou irritado, eu fui embora. Tá, o senhor fala do pedido para encaixar a Delta nessa proposta. Como parceira nossa no PAC SMS. Tá, mas em relação à propina, aos 5%... Não, você não tratou desse dia lá. Mas ele demonstrou ciência que o João Augusto tivesse... Não, ele recebeu lá o João Augusto e tudo, isso ele não falou... Não, mas veja só, o senhor foi lá com a preocupação de confirmar que a propina estaria, de fato, sendo autorizada e seria direcionada à cúpula do PMDB. Mas não tinha outra pessoa na sala, isso aí não podia tratar disso, então tudo ficou... isso que eu quero saber. Então, essa terceira pessoa na sala, a pessoa não sabia se estava ou não ciente, inibiu esse tipo de conversa. Então, nesse momento, não foi tratado de propina. Isso. Tá. Mas ele estava ciente que o João Augusto tinha estado 2 dias atrás? Não sei. Mas foi o João Augusto que marcou a reunião. Eu acredito que o João Augusto tenha passado para ele, né? Tá. Então, o assunto dessa reunião foi exclusivamente para tratar do encaixe da Delta no nosso pacote, como parceira nossa. Que eu não estava avisado disso. Tá. E o Eduardo Cunha citou... Senão nem ia lá. Que ele tinha compromissos com a Delta, com o Fernando Cavendish. Tá. Compromissos específicos de encaixar esse contrato ou compromissos de tentar alocar em algum lugar? Não, no dia eu entendi que era de alocar ele num projeto que ele pudesse ter influência, o Eduardo Cunha. Certo.
E não deu, eu não concordei, depois falei para o Márcio, Márcio, olha, você fica preparado aí, que ele inclusive contou essa piada, não sei se ele vai fazer alguma ação aí em alguma outra área da empresa, reclamar aí e tal. Aí o Márcio, não, fica tranquilo que... Isso faltava quanto tempo, mais ou menos, para a data limite de apresentação de proposta? Quer ver, essa reunião aqui foi no dia 8/7, o contrato foi assinado no mês 10, Estamos aí 1 ou 2 meses da data limite, talvez. Ok, tá bom. Aí o senhor sai de lá, então, com um não para o Eduardo Cunha, em relação a Delta. Isso. Tá. E aí a sua descrição é que ele ficou bastante irritado com esse não. Isso. Tá. E aí, tá, qual que é a próxima etapa dessas tratativas? Quem faz o próximo contato? Aí eu saindo lá, falei, João Augusto, a gente precisa fazer uma reunião aí em cima aí, de culpa, para a gente ver esse assunto aí desse percentual e tudo. O senhor cobrou isso do João Augusto? Cobrei isso do João Augusto. Tá, então, o senhor deu por encerrado o assunto Delta com um não e retomou o assunto dos 5%. Isso. Tá bom. E aí o João Augusto falou... João Augusto, não, vamos marcar. Aí no dia 14, eu até fiz um e-mail para o Márcio, está aí numa prova comprobatória, no dia 14/7, e marcando uma reunião lá no escritório, que foi marcada uma reunião pela parte da manhã, no escritório político do PMDB. Eu não sabia quem ia participar. Na Praça Pan-Americana, o endereço... Avenida Antônio Bascuira, 470? Perfeito. Tá. Aí eu só mando um e-mail dia 14 de julho para o seu superior, que é o Márcio Faria, para ele acompanhá-lo nessa reunião. Aí eu falei, Márcio, você tem que ir nessa reunião, porque essa reunião é importante e tal. Ele falou, não, vamos lá. Essa reunião foi marcada a seu pedido pelo João Augusto, com os líderes do PMDB, para dar prosseguimento nas tratativas, para confirmar os 5%. Que era muito alto, né? E o engajamento do PMDB, toda a sua cadeia, né? O senhor fala engajamento no sentido de... Acima do Eduardo Cunha. Né? Acima do Eduardo Cunha. Mas no sentido de confirmar que, de fato, o PMDB estaria sendo beneficiado com esse dinheiro, no sentido dele retribuir com favores à Odebrecht no futuro. Um bom relacionamento com o líder do PMDB no futuro. Essa que era a intenção. Com esse pagamento. Isso. No seu registro de agenda, consta como assunto dessa reunião o seguinte: reunião EC mais JA. Vai ficar registrado. Quem eram EC e JA? Eduardo Cunha e João Augusto. Sua expectativa era se reunir só com eles de novo? Nessa em São Paulo, na bateria? Porque eles não falaram quem é que ia estar lá da culpa. Então, e também isso é uma coisa interna. Mesmo se eu soubesse, não ia pôr as figuras centrais que estavam alavancando a reunião eram os dois. Certo. Então, o Márcio eu expliquei que vai ter mais gente lá no escritório político do PMDB em São Paulo. O senhor fez esse pedido para o João Augusto. Eu quero mais gente além do Eduardo Cunha. Uma reunião com a cúpula. Com a cúpula. O senhor pediu reunião com a cúpula. Tá. Aí o João Augusto, então, confirma essa reunião, fala que o Eduardo Cunha e outros líderes do PMDB estariam presentes. Outros vão estar lá. Tá. Aí o senhor, então, diz ao Márcio Faria que vai para São Paulo e vai se hospedar no Tivoli Alameda Santos. Isso. Tá. E aí o Márcio confirma que vai participar. O Márcio confirma, eu vou para São Paulo, durmo lá no Tivoli, acordo, o Márcio passa lá de manhã, me pega. Tá, e aí o senhor traz recibos aqui do pagamento da sua hospedagem. Aí eu durmo lá, o Márcio me pega com o seu Adelso, que é o motorista dele lá da empresa. Com o seu Adelso e nós vamos lá para a reunião. Tá. Certo. Aí o senhor vai para a reunião. Aí o senhor chega lá, tem alguma sinalização na fachada? Como é que é? Não, uma casa sem muro. Uma casa escrito PMDB? Não, uma casa assim, sem nenhuma identificação. Tá. E tem um muro assim, numa casa sem muro, tem um jardinzinho assim na frente. Eu já tinha ido lá antes? Não, nunca tinha ido lá. Tá. E não tinha sinalização do que era externamente essa casa? Não. Tá. Vou abrir uma imagem do senhor. O senhor reconhece esse local aqui?
Eu me lembro que é uma casa sem muro, assim. Não sei se é essa aí. Viu? Pode até ser, viu? Me lembro que tinha assim, um gramadinho, a gente não tinha muro, isso eu me lembro. Esse aqui, a princípio, parece que é a casa Desse endereço aí. desse endereço. Muito provável. Não tem certeza? Não pode ser. Pode ser. Tá bom. Aí o senhor chega lá de manhã, quase a hora do almoço, o senhor é recebido por quem? A gente entra na casa, o João Augusto vem, a gente já estava lá com o Eduardo Cunha, nós entramos e fomos para uma sala de reunião. Vem primeiro andar, segundo andar? Não, no mesmo plano. Mesmo plano. Tá. Aí na sala de reunião tem mais quantas pessoas? Aí na sala de reunião estava o ex-presidente, o presidente do PMDB, Michel Temer, na cabeceira. Na época ele era vice-presidente? Vice-presidente e acho que presidente do PMDB na época, né? Aqui na cabeceira. Do lado esquerdo dele sentou o Henrique Alves. Tá. E mais depois do Henrique Alves, sentou o Eduardo Cunha, do mesmo lado. Tá. Do lado direito do Michel Temer sentou o Márcio. Eu sentei do lado do Márcio e depois estava o João Augusto. Tá. Então ficou Michel Temer na cabeceira, de um lado Eduardo Cunha e João Augusto, do outro lado os dois da Odebrecht, que era o senhor e o Márcio Faria. Isso. Tá. E aí, quem começa a reunião? Não, quem começa a reunião foi Eduardo Cunha, comandou toda a reunião. Disse que estava... O líder da reunião era Eduardo Cunha. E aí ele resgata a conversa de uma semana atrás, a reunião do Rio? Não. Ele fala que a empresa que a gente está participando de um projeto importante na Petrobras, que o PMDB conta com os apoios da Odebrecht, que as coisas estão indo bem, que ele estava monitorando, o João Augusto estava acompanhando e que as coisas estavam caminhando bem, que a gente devia assinar o contrato, que não tinha problema nenhum, enfim, falou isso. E o Márcio disse para ele que a gente todos, não falou-se em valor de propina, mas falou-se todos os compromissos que a gente tinha assumido, e a empresa ia honrar e tal. Aí Não, peraí. Então não teve, nessa reunião aí em São Paulo, do dia 15 de julho de 2010, ela não se fala explicitamente em segundo. Não se fala explicitamente, mas se fala que... Mas honrar os compromissos assumidos. Nós falamos para o Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha falou muito sobre o projeto. Então a gente está honrando compromisso assumido, está em cima de um projeto que conta com a colaboração da Odebrecht e tudo, implicitamente está subentendido que a cúpula estava abençoando o processo. O senhor foi lá em nome da Odebrecht, junto com o Márcio Faria, para ouvir a confirmação de que o PMDB estava abençoando. Abençoando, essa palavra que você usa. Abençoando, então. Eu achei que é... Isso, ok. E então, que estava a par da situação. A par da situação. Aí o Eduardo Cunha, na reunião, anuncia que o PMDB está apoiando a Odebrecht nesse contrato. Isso, que vai ser assinado. Que vai ser, ele dá já o viés do que... Vai ser assinado. Aí o Márcio falou, olha, todos os compromissos que a gente tem, enfim, tudo vai ser honrado e tal. Ou seja, em termos não diretos e objetivos, mas por parte do PMDB honraremos o nosso apoio ao projeto de Odebrecht. E a Odebrecht os compromissos assumidos. Perfeitamente. Tá. Então, sem se falar explicitamente, mas há essa honraria de compromissos das duas partes. E o Michel Temer sentiu, falou, tá bom e tal, feliz aí. A Odebrecht é uma grande empresa preparada para trabalhar no exterior e tal. Certo. E aí, como outros representantes do PMDB, tinham o Michel Temer e o Henrique Alves. O Henrique Alves e o Eduardo Cunha. Então, e aí os três consentem, o Eduardo Cunha conduzindo a conversa. Isso. E o Temer e o Henrique Alves assentindo nesse apoio do PMDB ao projeto. Tá. Obviamente se falou em outras amenidades, que não tem nada, assim, não teve nada, mas assim, não só foi assim,
Mas pô, demorou cerca de 1 hora a reunião, assim, 40 minutos, não foi uma reunião rápida. Certo. E é referido em algum momento aí que nós estávamos aí em 2010, em plena campanha eleitoral, né? Não, mas aí Cita-se aí, no caso, a ex-presidente Dilma, ele fala... Não cita, Michel Temer não. cita alguma coisa da ex-presidente Dilma? Não, Faz não algum cita, não. comentário? Não cita, não. Não é citado? Não. Quem levou o senhor para essa reunião? Foi o João Augusto que marcou. Não, como é que o senhor chegou até o padrão super Ele passou... não, eu fui com o motorista, com o Márcio, o seu Adelso. Sabe o nome completo dele? Tá até aí no meu... Não tá o nome dele completo, não. O senhor lembra de cabeça? Adelso... Não tem problema, senhor não se recorda. Esse é o Adelso. Ele era motorista da Odebrecht. Motorista da Odebrecht. Então foi o seu Adelso. Adélcio de Paula. Foi o seu Adelso de Paula que levou o senhor até esse local. Isso. Adélcio. Tá. Alguma outra autoridade, algum outro político é citado, ainda que em tom jocoso, alguma coisa? Né, Não. Nada? Restringe-se a quem estava ali. Não se citam outras pessoas do PMDB, PT? Não. Tá. E esse 1% embutido aqui do PT também não Não. se fala mais Não disso? se fala, não. Aí podemos... Tá. A gente vai chegar lá. Bom, então aí a reunião acaba. A reunião acaba. E aí, pro objetivo que os senhores foram lá, estava atingido, que era confirmar Estava atingido. que a mensagem que o João Augusto tinha passado, ela era verdadeira. Verdadeiro. E Tá. que o Eduardo Cunha também tinha bancado, estava todo mundo alinhado com ele. Tá. Tá. E não se cita mais o assunto Delta Cavendish. Não, ali nessa reunião, não. Henrique Alves e João Augusto falam alguma coisa? Conduzem alguma coisa? Muito pouco. O Henrique Alves só falou amenidades. Henrique Alves só fala amenidades. Amenidades. Escutou e assentiu também. Tá. João Augusto também não... Não, quem estava no detalhe... Não, o João Augusto não falou nada. Foi o Eduardo Cunha que liderou. Tá. E quem estava no detalhe é o Eduardo Cunha. Ele tem uma certa... proeminência. proeminência. Tá. Perfeito essa colocação. E o João Augusto, ele é colocado com o Eduardo Cunha e assentido pelos demais como um delegatário do PMDB nesse assunto. Eles autorizam o João Augusto e homologam as tratativas do João Augusto anterior. Tá. Durou cerca de 1 hora essa reunião. Isso. Se o senhor coloca aqui no texto que o senhor preparou, que o Eduardo Cunha, ele comenta que o contrato seria adjudicado. Ele já fala em tom já quase que categórico. Ele é muito... Assim, ele garante quase que vai ser. É o estilo dele. Né? Não sei. Entendi. Prominente. Né? Ok. Bom, aí estão os próximos fatos após essa reunião. Essa reunião foi no dia 15. Aí logo no dia seguinte, no Rio, o João Augusto me liga e fala assim, Eduardo Cunha... O senhor volta para o Rio no mesmo dia? Volto para o Rio... Não, desculpa, no dia seguinte não, eu cometi um erro. Isso foi no dia 15/7. No dia 16/8, o João Augusto me liga e falou, Eduardo Cunha... Um mês depois? Um mês depois. Ficou-se um mês sem falar desse assunto? Não, eu tratava às vezes com... Eu estou falando com o Eduardo Cunha, o outro marco de conversa com o Eduardo Cunha. Mas o aí João Augusto, ele... Eu quero saber o que acontece nos dias que se seguem. Só volta aí volto, aí o João Augusto te liga, fala, tá tudo certo mesmo e tal? Não, aí ele ia lá, o nosso pessoal de proposta está trabalhando na proposta, coisas estão andando. E a proposta sai? A proposta está sendo elaborada. Tá bom. Escuta só. Aí, no dia 16/8, eu fui lá no Eduardo Cunha, e o Eduardo Cunha me pressionou para a gente pagar adiantado alguma coisa para a campanha. E bom, aí ele sabia, aí ficou caracterizado. O Eduardo Cunha significa foi em que local exatamente? Também de novo no escritório dele, no edifício de Paoli, 32º andar, mesma sala de reunião. Eu, João Augusto
e o Eduardo Cunha. De quem foi a iniciativa dessa reunião? Foi o João Augusto me ligou, porque ele deve ter pressionado o João Augusto para receber dinheiro. O João Augusto disse que não ia conseguir, então falou, então pressiona lá o Odebrecht diretamente. Nesse momento, o receber dinheiro, o que significava esse receber dinheiro? Era doação de campanha Isso. Caixa 1 para o PMDB? Era doação de campanha Caixa 2 para o PMDB? Ou era dinheiro para o bolso de mandatários do PMDB? Ou o senhor não fazia ideia de onde vinha? Não sabia. Ele falou que a campanha estava na rua e que estavam precisando de dinheiro. Quem fala isso? Eduardo Cunha. Com essas palavras. Ele fala, o senhor ouve isso dele. Ouve-se A isso campanha dele. está na rua, Precisa precisando de dinheiro. Estão com dificuldade. Certo. Então, se podia adiantar alguma coisa por conta do contrato. Como o contrato não tinha sido submetido à diretoria, nem tinha sido aprovado, apesar de, não, mas se vai ser aprovado, eu te garanto. Já tinha sido apresentada a proposta nessa altura? Já tinha. Então, entre a conversa de 15 de julho e essa de 16 de agosto no Rio, já tinha apresentado a proposta? Já tinha apresentado a proposta. Aí tem todo um período de discussão dentro da Petrobras, Certo. de ver quem vai ser chamado, se Então chama não estava segundo. ganho ainda. Não estava. E também tem dúvidas, tem que ver as planilhas, e vai o parecer jurídico. É uma coisa que até preparar tudo para subir para a diretoria, tem também um ritual. Então, aí o Eduardo Cunha fala, então que precisava, a campanha na rua precisava adiantar alguma coisa. E ele é explícito no sentido do quê? Não, adiantar Doação por conta Caixa do... 1, Caixa 2, Ele fala por conta do contrato. Por conta do contrato. É. Em decorrência daquela conversa de São Paulo. Em decorrência dos acordos que tinham sido feitos em cima do contrato, de 5%. Tá. Então, nesse momento, o Eduardo Cunha é mais explícito que ele foi em São Paulo. Aí não, com liberdade plena, total. Que aí não tinha também o cara da Delta nessa conversa. Também não tinha. Tá, então ele fala, então, já em adiantar em relação ao contrato do Parque SMS. Isso. Tá, e o que o senhor responde? Não, eu também falei que não foi isso que eu falei. O contrato estava em processo de tramitação. Não estava nada aprovado, nada garantido. Aí, de novo, ele ficou um pouco assim... Contrariado? Mas não falou nada. E aí eu saí e falei, o Odebrecht não é assim, eu vou ver. Aí eu até preveni o Márcio, de novo ele pressionou. Aí o Márcio, deixa para lá. O senhor sentiu risco de alguma retaliação, alguma coisa? Não, assim, de retaliação, sim, dele reclamar lá dentro da empresa, que eu era um... Mas uma retaliação difusa, não algo específico, assim, que ele pudesse... Não, ele ia reclamar de mim, né? Que eu era uma pessoa difícil, alguma coisa assim, que não estava entendendo o momento. Enfim, isso que eu pensei, né? Tá. E a posição sua e do Márcio foi de não adiantar pagamento, não ser assinatura do contrato. Tá, ok. E aí, então, a gente vai para... Bom, aí vamos para o dia 25/8, uma semana praticamente depois. Tá. Aí o João Augusto foi lá pediu para ir lá no escritório, levou a Ananias lá de novo. Aí volta lá no meu escritório. Aí surge de novo a Delta. Lá no meu escritório. Tá. Aí eu recebi e tal, ele colocou, a Ananias colocou que havia um compromisso do Eduardo Cunha com o Fernando Cavendish. Ele não falou o valor do contrato, de a Delta ser alocada, ser aquinhoada com um subcontrato, e que a gente poderia escolher um outro projeto que a gente tivesse tocando, envolvido, que ele, qualquer que não fosse aqui, o Parque SMS. Então não precisava ser mais o Parque SMS. Não, podia ser qualquer um. Com obra nacional, por exemplo. Aí eu falei, olha, aí eu neguei de novo, falei, não vamos, nós não temos compromisso com ninguém, papai. Nós temos nossos parceiros de consórcio, são todos, já estão todos estruturados. E ele cita de novo que o Eduardo Cunha tinha compromisso com a Delta? Aí ele citou com o Fernando Cavendish. Então ele cita novamente o Eduardo Cunha e o Fernando Cavendish para pressionar pela subcontratação da Delta. O Eduardo vai me pressionar, dizendo que o Eduardo tinha um compromisso com a Delta, de arrumar para a Delta, em função de não sei de que eles tinham lá combinado, de arrumar um projeto industrial para eles.
Tá. E aí a Odebrecht ela mantém a posição de só pagar os 5% para o partido. Não, eu não falei nessa reunião não se falou de propina nem nada, porque estava lá o Ananias de novo. Só foi aí eu neguei de novo Nessa reunião o João Augusto não vai. Nessa reunião o João Augusto foi com o Ananias. Vai também? Vai ele, Ananias e o Lauria. Não, o Ângelo não estava nessa reunião, que eu me lembro, não estava nessa reunião. Aqui fala que o senhor tinha escrito que ele estava. Ele estava? Então, eu não. Aqui eu estou. Deixa eu ver aqui. É porque aí. Então, o Ângelo estava nessa reunião com um assessor lá do João Augusto. Tinha algumas reuniões que ele ia, outras não. Com o PMDB ele não ia, com o Eduardo Cunha ele não ia. Mas o Ângelo fala alguma coisa na reunião quando ele vai? Não, ele ficava só escutando. Quem fala é o João Augusto. O João Augusto que é o líder, era o comandante. Tinha alguma reunião que ia só o Ângelo e não ia o João Augusto? Não, comigo não. Sempre ia o João Augusto. Sempre ia o João Augusto. Tá. Bom, aí o senhor nega de novo o Delta com o Odebrecht. Nega o Delta de novo. Tá. E aí a gente vai então. Aí a gente pula 2 meses quase, vai para 13 de outubro, é isso? 13 de outubro. Tá. E o contrato ele é assinado em? Ele foi assinado no 26 de outubro. Então tá, então a gente pula agora no fato de 13 de outubro e o contrato Perto foi da assinado assinatura. quase 2 semanas depois. Tá. Isso já estava definido que a Odebrecht tinha ganhado, então. Mas estava naquele estágio. Eu não me lembro se tinha sido já aprovado na diretoria o contrato. Eu acho que não tinha sido. O contrato foi assinado logo após imediatamente ter sido aprovado. Tá. Eu não sei se estava ainda. Então estava na iminência de ser. Na iminência. Aí, mas aquele, senão podia levar e não ganhar, né? Tá. Ele leva, mas não. Como é que é? Ganha, mas não leva. Bom, e aí 13 de outubro o que acontece? Essa reunião de 13 de outubro, o senhor narra pra gente, por favor. 13 de outubro. O Felipe Diniz foi lá. Quem é o Felipe Diniz? Isso está caracterizado no controle de entrada do prédio. Dia 13/10. Às 14 horas e 58 minutos? Isso. Tá. Anexo 1A. Okay. Ele foi com o Ângelo. Ângelo é o assessor do João Augusto. Do João Augusto. Tá. Aí o Ângelo acompanha Felipe? Foi, acompanhando como se fosse um secretário. Como se fosse um secretário. Um facilitador para ir lá, que ele já conhecia o caminho. O João Augusto não foi nada. João Augusto não foi nada, é só esses dois. É. Eles dizem estar na empresa Blue Dike, é isso? Aí ele se identificou lá na entrada com esse nome. Ele não botou PMDB, não botou nada, ele botou Blue Dike. O que é Blue Dike? Não sei. Não sabe nem se existe essa empresa? Não sei. Tá, pode ser inventado então. Pode ter inventado. Para não falar que era PMDB. Isso. Ok. Tá. E aí? E aí que ele foi lá e sentou comigo. Eu sabia que ele era o filho do ex-deputado Fernando. Como que ele chega lá? O João Augusto pede uma reunião, o nome dele? Ele não me lembro se o João Augusto pediu ou ligar lá para minha secretária, dizendo que ia lá o Ângelo com o Felipe Diniz, ela marcou. Eu falei, pode marcar. Eu não me lembro como é que foi. Mas o senhor associa imediatamente Felipe Diniz, PMDB Mineiro. Tá bom. Aí eu sabia que ele era da bancada do PMDB Mineiro. Certo. Aí ele foi lá para cobrar dinheiro para a campanha do PMDB Mineiro. O senhor fala cobrar dinheiro da mesma forma que o Eduardo Cunha tinha feito? Isso. Não, o Eduardo Cunha cobrou mais abrangente. O PMDB não falou se era Minas, falou para o PMDB, que a campanha do PMDB estava na rua. E o PMDB e o Felipe Diniz fala do PMDB Mineiro. O PMDB Mineiro. é focado no PMDB Mineiro, bancada mineira. Tá, mas no mesmo sentido de a campanha estar na rua, precisamos de dinheiro para a campanha. Perfeitamente. Tá? E então ele me cobra e disse, ô Felipe, o contrato não está assinado, não pode, a gente não pode. Aí liguei de novo. Não se resolveu nada. Ele foi embora. Então, o senhor usou o mesmo argumento da conversa do Eduardo Cunha. O contrato não está assinado, não posso adiantar pagamento. Não posso adiantar pagamento, porque eu não sei se vai realizar, se a diretoria não aprova. E ele fez algum tipo de ameaça nesse dia? Não, ele ficou forçando. Pô, mas tem que ajudar, nós estamos, sei lá,
na fase final, na reta final, estamos sem dinheiro, já ajudamos tanto. Porra, O Felipe Diniz cita expressamente o contrato da Petrobras? cito. Antes do senhor citar. Antes, não, ele estava perfeitamente. Ele estava a par da A situação. par que o dinheiro que foi lá pedir a mim era alavancado pelo contrato. Ele sabia do PAC ICMS, Sabia do e PAC, tinha uma cota uma PMDB, cota para ele lá dentro. ele foi pedir. Foi Ele pedir. falou se estava lá com autorização ou com o conhecimento de outra pessoa do PMDB? Não, ele foi como se eu soubesse que aquele contrato estaria sendo estruturado por PMDB Nacional, vamos dizer, PMDB Eduardo Cunha e PMDB Bancada Mineira. E quem que, no entendimento do senhor, ficaria encarregado de fazer essa divisão interna? Porque tem duas frentes de pedidos já que o senhor descreve. Uma hora o Eduardo Cunha já pediu, outra hora o Felipe Diniz, Não, de então, bancadas de frentes diferentes. então Como se que eu o senhor sabe permite quanto você dá para cada se um? eu permite aqui dar mais um passo. Tá bom, então só para encerrar então isso aí. Então, encerrando essa conversa, no dia 13 de E outubro... nessa conversa apareceu alguma relação entre o Felipe Diniz e o Zelado? Não, O senhor não, citou peraí. alguma coisa disso, né? Não, é o seguinte, o PMDB, a bancada mineira, desde que o Zelada foi nomeado, o pai dele, o Fernando Diniz, era também assim muito assim, eu nunca tive contato com ele, essa informação que eu tinha. E ele sempre dizia e corria lá dentro da Petrobras que o Zelada estava para lá, e um dos alavancadores dele ter sido nomeado era o pai dele, o Fernando Diniz. Eu citei no anexo, ele nessa reunião ele falou que tinha muita entrada na Petrobras, que e relembrou lá o pai dele de ter influenciado na nomeação do Zelado, como toda político, isso faz assim enaltece mais as coisas do que às vezes realmente são, né? Aí eu escutei aquilo. Ok, então e aí então o Felipe Diniz sai de lá com um não. Não, sai lá com não. Ok. Então ele, assim como o Eduardo Cunha, pede uma antecipação desse contrato do PAC SMS e a Odebrecht fala não porque não estava assinado ainda. Perfeitamente. Ok. Então, e qual que é o próximo... O próximo passo é o seguinte, o contrato é adjudicado, dia 26/10. Assinou o contrato. Tá? Assinou O senhor o contrato. fala que o presidente Gabriel, antes de assinar o contrato, tem uma passagem aqui que o senhor fala que demorou um pouco mais do que o normal esse contrato. E que o Gabriel estaria enrolando a aprovação. O Gabriel é o presidente da Petrobras. Isso aí é o seguinte, eu tive outra sequência aqui, mas o senhor quer... Não, mas que isso vem antes da assinatura do contrato. Vem antes da assinatura, tá? Por que o Gabriel estaria enrolando? Não, é o seguinte, aí foi preparado todo o documento para ir para a diretoria. O Zelada pautou e não era apreciado. Aí eu fui lá perguntar a ele, mas aí teve uma reunião de diretoria, não entrou, teve a segunda, a terceira. Aí eu fui lá e o Zelada falou assim, olha, eu realmente estou desconfiado, até confidencialmente eu vou te falar um negócio, estou achando que o Gabriel sabe que tem esse projeto vai ter a propina aí para o PMDB, e sabe, e eu acho que ele desconfia também que a parte do PT seja pagada. Olha só a cabeça dele, coisa que não é verdade, sabe? Tem uns 4% e 1%, faz os 5%, né? E ele está enrolando. Eu falei, Zelado, nós não pagamos nada de PT, como se a parte do PT já tivesse resolvido, então agora o PMDB estava enrolando para não sair. O PMDB era aliado do PT em nível nacional nessa campanha. Mas foi isso que ele me disse. Qual interesse que o Gabriel teria em enrolar a parcela do PMDB? Para não se expor com aquele contrato, e sei lá, não sei. Isso foi a explicação que ele me deu. Eu não fiquei interpretando depois, eu só registrei que foi o que ele me disse. Tá, então, teve uma conversa então com o Zelada, que o Zelada tenta explicar a demora no contrato. Isso.
ele disse que ele achava, com a Isso. suposição dele, ele tinha informação. Não, a suposição dele. Suposição de que Porque o não Gabriel tinha outro poderia estar motivo. informando. Estava tudo pronto, parecia jurídico, Tá. tudo. E o Gabriel sempre, vamos colocar isso numa outra pauta, numa outra diretoria. E isso teria sido uma ação do Gabriel para obstar esse contrato de forma a impedir que iniciasse os pagamentos do PMDB. Exatamente. E segundo o Zelada, né? E de onde o Zelada tira essa informação de que o Gabriel eventualmente saberia que a parcela do PT já havia sido Isso é paga ele. pela companhia? Isso ele me falou, não sei de onde é que ele tirou isso. O senhor, vou fazer uma pergunta então. O senhor, nesse momento, atesta que até esta altura, do senhor e do Marcos Faria, vinculado a esse contrato, saiu zero de pagamento, tanto Zero. ao PT como ao PMDB. Exatamente. Mas o senhor pode assegurar que por outra frente da Odebrecht, construtora, holding, etc., Não sei. tenha saído algum pagamento Em função desse contrato, não. em função desse contrato? Não. Não. Tá, mas o senhor não tem certeza, não tem conhecimento se poderia ter saído por outra frente e algum outro pagamento do Não, presidente. não. Tá bom. Bom, aí tem um outro fato importante aí que eu gostaria de complementar, que acho que não é pulando. Quando o João Augusto falou que tinha 1% do PT, eu achei estranho, né? Como é que o João Augusto é emissário do PMDB e está falando em nome do PT? Aí eu fui no Duque. Certo. Eu falei, o Duque, O Duque estava na Petrobras. né? o diretor de engenharia e serviço. Tá. Eu falei, senhor Duque, tem? Ele falou, não, tem sim. Eu falei, como é que faz? Ele falou, não, manda a Odebrecht se entender com o PT, O Duque confirmou esse 1%. de 1%. Ele sabia, mas ele não se meteu na operacionalização disso, nem para quem ia, quem procurar. Ele me falou isso, olha, avisa lá na Odebrecht, para eles procurarem o PT e resolver esse 1%, que era 8 milhões de dólares. Então o senhor confirmou os 4% do PMDB naquela reunião em São Paulo E e 1% ratifiquei via Duque. isso, O Duque exatamente. sabia que o PMDB é 4%? Não comentei isso com ele. Você Eu já fui- sabia do- Eu fui no 1 porque, como o João Augusto falou do PT, estava sempre, vamos dizer, com a grife do PMDB, eu falei, ó, tô achando estranho, né? Fui lá confirmar, para mim eu também não... O senhor confirmou do PT via Duque. Tá. E aí ele mandou a operacionalizar via quem? Ele mandou a Odebrecht, ele não falou quem, conversar com o PT. Olha só, falou isso. Ok. Aí eu passei isso para o Márcio, aí isso ficou a cargo do Márcio. Até eu vi aqui na tabela do Drauzio, que tem lá 8 milhões, 8 milhões, né? Tem uma parte lá para o codinome do camponês, tem lá um pagamento para O ele, japonês é o codinome do Vacari. Vacari, que saiu alguma coisa para ele, que eu não participei disso. Não sei, Mas vinculado ao contrato. vinculado ao Ou contrato. seja, alguém deu uma ordem de pagar, Isso, debitar na isso. conta da Mas companhia do eu contrato. passei por Márcio, ó, você vê aí como é que resolve Lembra o isso aí. valor do contrato? O valor do contrato aí sai 800 milhões de Então, esses 8 dólares. milhões dá 1%. Né? 1%. Confere com o percentual acordado. Ok, E bom. o emissário do PT costumava ser Vacari mesmo? O senhor lembra que na época naquele fato das sondas, da SET, quem foi lá, quem foi o Palocci, né, cobrar. E Porque depois... assim, quando o Duque disse, procure o PT, procuraria quem no PT? Não, eu subentendi como ele tinha uma ligação próxima com o Vacari, eu subentendi que seria o Vacari, mas eu passei para o Márcio e digo, ó, vocês veem aí, tem esse valor aí, com quem que vocês vão, com quem conversa, você vê aí internamente. Então, eu acho que do que a gente acompanha aqui pelo roteiro que o senhor montou, estão esgotados todos os fatos antes da assinatura do contrato, é isso? Agora a gente passa já para assinatura e pagamento das Tá, propinas. eu acho que então, como a gente está com 1h20 quase já de vídeo, vamos encerrar esse vídeo e abrir um Tá. novo vídeo falando da assinatura e dos pagamentos. Pode Isso, ser? pode. Ok, então vamos encerrar esse vídeo e abrir um novo aqui. Então, nesse momento, a gente está encerrando a primeira parte do termo de colaboração. Recuperando. Anexo 1, PAC assim.